Informações. Agora 8h21, bom dia. Agora a gente vai começar o bloco da entrevista do dia, que hoje, então, na Sexta das Profissões, a gente tá aqui, né? Então, com a Marina Fortunato, ela que é doula. E no começo do programa, a Marina já foi falando. Você sabe o que é doula? Não vou contar. Vou esperar para deixar pra Marina contar o que é a doula. Bom dia, Marina, seja bem-vinda. Bom dia, Veri. Bom dia, ouvintes. Então, falar um pouquinho mais sobre o que é a doula. A doula é a profissional que ela faz parte da equipe multidisciplinar. Então, ela vai estar ali junto com toda a equipe do parto, pós-parto. Então, a doula, ela não substitui a equipe, mas também ela não é substituível. A gente não substitui obstetra, enfermeira, a gente dá um apoio para a mulher. Nosso trabalho é durante o parto, né, que é o mais conhecido, mas a gente tem todo um trabalho de educação perinatal antes do parto. Então, tirada de dúvidas, expor evidências, expor os protocolos, toda a preparação para o dia, para o parto. Além do trabalho pós-parto imediato, a gente continua com a gestante e um trabalho que pode se estender de acordo com as especializações da doula, né? Tem doula que é especializada em amamentação, tem doula que se especializa em puerpério. Então, é um trabalho bastante amplo, a gente participa de todo o ciclo gravídico puerperal desta mulher. Bacana, lembrando também que a nossa entrevista, ela está sendo transmitida em forma de live. Quem está nos acompanhando pode também acompanhar em forma de vídeo também na nossa live lá no nosso Facebook do Portal Cultura Sul FM. E também pode mandar sua dúvida, né, sua pergunta aqui no 98804-2851. 98804-2851. E o bacana da doula, que nem você falou, né, Marina, ele começa muito antes, enquanto então na gestação, tirando dúvidas e tal. Passa também durante, então, ali o processo do nascimento do bebê e segue, né? É uma área bem extensa ali que pode ser trabalhada, né? Sim, a gente faz um trabalho bem extenso com a gestante, principalmente de educação perinatal. Eu acho que a riqueza do trabalho da doula é a educação perinatal. É onde a gente informa a família, onde a gente passa as possibilidades. E isso traz para a mulher um protagonismo, assim, um poder dela poder escolher o que ela quer para o parto dela, para a assistência dela. Então, a gente informa sobre a importância do pré-natal, sobre a importância de ser bem assistida por uma equipe, seja o obstetra, seja a enfermeira obstetra, ser uma gestante bem assistida para que essa gestação corra bem, sabe? Então, a gente trabalha de acordo com as diretrizes, com o que é recomendado, com o que é evidência. E essa parte de informar é muito importante, faz muita diferença no trabalho de parto, no pós-parto imediato, toda a experiência positiva de parto dessa mulher. É o bacana que dá mais segurança também. Eu confesso que eu também tive uma doula agora no meu parto e olha, realmente faz toda a diferença. E o que precisa para quem está nos acompanhando, né? O que precisa para ser uma doula? Porque, assim, eu acredito que tem algumas regrinhas ali no sentido, tem que ter paciência. O que precisa ter? Primeiro de tudo, você tem que gostar do assunto. Tem que gostar de parto, tem que gostar de mulher, tem que ter uma visão humana do processo. Mas falando assim, o que necessita mesmo é bem simples. Você só precisa ser mulher, ter mais de 18 anos e escolher um bom curso de formação. Hoje a gente tem modalidades presencial, semipresencial, 100% online. A gente só precisa de uma carga horária. A legislação exige uma carga horária de 120 horas mínimas. Então, pelo menos isso. Mas de acordo, não precisa ser da área da saúde, não precisa ser mãe, só precisa gostar e escolher um bom curso de formação. E é importante falar que também tem homens que são doulos, né? Tem, ainda é bem pouco, né? Assim, não é muito visto, porque a gente tem a questão da humanização do nascimento. Muitos cursos e doulas falam sobre um dos princípios dessa humanização é trazer de volta o protagonismo feminino na cena de parto. Então, o parto, antigamente, muito lá atrás, ele era um evento feminino, um evento, assim, de família mesmo. Então, os homens eram inseridos na cena por ser pai, filho, enfim, mas era um evento de mulheres assistindo mulheres, uma assistência de mulher para mulher, sabe? Então, existem homens doulos, já vi poucos, né, na internet, a gente acha, mas é um resgate do protagonismo feminino no parto. Então, ainda é bem
discutido isso, assim, é bem pouco visto homens como doulos. Olha só, a Luísa lá de Três Barras mandou uma pergunta. Como que é na hora do parto? Você fica algumas horas com a gestante ou até ganhar? Como que é isso? Então, na hora do parto, a gente individualiza a nossa assistência. A gente vai encontrar com essa mulher no momento que essa mulher precisa da gente. Então, a gente às vezes não tá lá no momento de um pródromo, de um trabalho de parto muito inicial, mas a gente tá lá dando assistência, seja no WhatsApp, numa chamada de vídeo, até o momento que essa mulher fala: olha, eu preciso de você. Então, a gente vai lá, oferece as nossas técnicas de conforto e de alívio da dor, informação, apoio emocional, isso durante o trabalho de parto. Pós-parto, a gente também oferece um auxílio para essa mulher, para as necessidades imediatas dela, assim, o que ela precisa, garantir que ela está sendo bem assistida, bem cuidada. Então, em média, a gente fica umas 2 horas ainda com essa mulher, fora do trabalho de parto já terminado. A gente auxilia nos primeiros momentos da amamentação, golden hour, contato pele a pele. Então, a gente garante conforto para esse binômio mamãe e bebê junto com a equipe, né? A equipe às vezes está lá assistindo, a gente garante, assim, dá pequenas pinceladas, assim, no cuidado com a mulher. E a gente faz essas mais ou menos 2 horas junto com esse binômio. Depois, daí individualiza, né? Na minha assistência, eu gosto de fazer um encontro pós-parto ainda com essa mulher para tirar dúvidas, pra gente conversar sobre a experiência de parto dela. Às vezes, esclarecer alguma coisa que ela não lembra, né? A gente conversar mesmo sobre essa experiência, para que ela fique bem marcada de forma positiva na vida dessa mulher. Porque é um momento ali que a mulher, às vezes, muita emoção, enfim, e às vezes ela não consegue nem expressar o que ela tá precisando. Bacana também que com o pessoal da doula, antes vocês fazem um plano de parto, né? Sim, o plano de parto é um momento importante para esse momento da mulher, porque no plano de parto ela expressa premeditadamente todas as vontades dela. Então, como que é o trabalho? A gente expõe para as mulheres, existe isso, aquilo. A gente expõe tudo o cenário do parto para que essa mulher conheça as diretrizes, conheça o que é recomendado, e baseado nisso, com evidência, com conhecimento, ela faz as escolhas dela. Como no parto a gente tem muito hormônio envolvido, a gente tem muita emoção envolvida. Então, às vezes essa mulher não consegue ter uma decisão imediata, consciente. A gente não vai mais pro emocional, né? Então, sim, isso é feito de forma consciente, plano de parto. Essa mulher com consciência, com conhecimento, vai lá e coloca as vontades dela no plano de parto, anexa ao prontuário e tá lá as vontades dela. Então, isso tem que ser respeitado pela equipe que tá lá, né? Caso de intercorrência, daí é outra história. Mas o plano de parto é muito importante nesse momento. Bacana, eu queria também saber o lado bom da profissão. O que você poderia destacar para quem está nos acompanhando? Olha, é bom ser doula por causa disso. Acho que a doula, ela tem um trabalho único na equipe, sabe? Cada um tá cuidando da saúde lá, a gente tá cuidando meio que da alma dessa mulher, assim, mudando a experiência de parto dela de uma maneira positiva, assim, curando medos, seguranças. Então é um trabalho que vem de antes, sabe? É uma construção dessa mulher, uma construção do poder que essa mulher vai exercer no trabalho de parto dela. Então eu digo que a gente trabalha para mulheres, a doula é da mulher. Então a gente trabalha cuidando mesmo dessa mulher, cuidando desse momento dela e mudando essa experiência de parto. E a experiência de parto, ela impacta sim, diretamente nos próximos momentos que ela vai passar com esse bebê. Uma mulher que teve uma experiência de parto positiva, que saiu feliz da sua experiência de parto, ela tem menos chance de ter uma depressão pós-parto, por exemplo. Ela tem uma facilidade maior para conseguir amamentar o seu bebê na descida de leite, porque a satisfação está diretamente ligada à ocitocina. A ocitocina produz leite, prolactina. Então, a experiência de parto muda todo o cenário pós-parto dessa mulher. Se é uma experiência positiva, traz coisas positivas. Se é uma experiência negativa, traz coisas negativas. E algo que fica pro resto da vida, né? Algo que marca, um momento único também na vida da mulher, né? E toda profissão tem o seu lado ruim. Então, aqui eu sempre falo que o pessoal, mas não tem lado ruim. Sempre tem alguma coisinha, não lado ruim. Talvez essa palavra fique meio pesada, né? Mas o que assim que poderia mudar e que infelizmente na profissão é algo que talvez não seja tão bom? Eu acho que
que o que pode ser mais difícil na profissão é que, como a gente não realiza procedimento técnico, a gente não interfere na conduta médica de jeito nenhum, o que pode ser muito difícil é o momento que a gente pode se deparar com um cenário de violência, um cenário mais, assim, que passa por cima do protagonismo feminino. Acho que isso pode ser uma coisa que impacta diretamente na doula como pessoa, assim, sabe? Ver um cenário de violência quando a gente conversa com as doulas, isso é tipo top 1 de coisas que mais abalam. Falando agora em coisas ruins, mas ok, assim, acho que pode ser difícil a questão de horário, né? As mulheres tendem a entrar em trabalho de parto lá na madrugada, a madrugada gosta do trabalho de parto, então ter uma boa preparação, assim, de logística para não se perder nisso, acho que isso pode ser algo mais difícil, mais complicadinho. O celular de uma doula nunca fica para vibrar, gente, porque vai que, né? Qualquer momento. A qualquer momento. A gente tem aqui uma pergunta também da Yara. Como que eu faço para me tornar doula? Então, Yara, você tem que ver o cenário de cursos que tem disponível. Você tem que escolher um bom curso de formação. Um curso que tenha uma carga horária boa, que te dê um respaldo bom, não só de trabalho de parto, mas de toda a história, fisiologia. Então, dá uma pesquisada nos cursos que tem disponível. Pode ser online. Tem muitos cursos muito bons online hoje em dia, assim, com uma carga horária muito boa. E tá sempre já ligada no cenário. Você gosta do assunto de doula, começa a seguir as doulas da tua região, começa a seguir as federações de doula para você se informar mais. E assim, estando no meio, assim, com a rede social, você já vai pegando quais são os melhores cursos. Você precisa ter só 18 anos e gostar do assunto. Muito bem. A gente também tem o pessoal aqui acompanhando na live. Bom dia. Lá o pessoal do Beck Castro tá lá nos acompanhando. A Dani também tá nos acompanhando. Inteligentíssima, Marina, hiper profissional. A Dani também já aqui acompanhou a gente e também é uma ótima profissional, né? Incrível. Olha só, o que te levou a escolher essa profissão? Porque assim, a gente sabe que tem que gostar e tal, mas teve algo assim a mais que você tava me falando que você tem formação também em farmácia, né? Eu comecei a farmácia, fiz 2 anos de farmácia e tranquei o curso. Ah, tá. Quis, sim, me achar numa área específica, assim. Eu sabia que eu gostava da farmácia, das possibilidades, mas eu tranquei. Eu comecei, quando meu filho nasceu, eu comecei a devorar assuntos e tudo que tinha de conteúdo sobre humanização. Eu comecei a pesquisar muito firmemente sobre a amamentação. Então, eu fui descobrindo o mundo da humanização aos poucos, mas entrei de cabeça. Quando eu descobri a doulagem, foi aquele encher de olho, sabe, assim, porque eu comecei... Acredito que tem isso, né? Isso, nossa, como que eu não tive isso? Porque eu não tive uma doula. Então, eu descobri o impacto, a primeira coisa que eu soube de doulagem era o impacto que ter esse profissional trazia a longo prazo. Na amamentação, na experiência de parto, assim, na tua satisfação. Comecei a pesquisar mais sobre o assunto. Eu sempre gostei da área da saúde, sou apaixonada pela área de saúde e sempre fui apaixonada por isso de assistência. Eu tenho contato com terapias complementares já na época da farmácia. Eu gostava muito de trabalhar com isso. Parece que a doulagem uniu isso, assim. Terapias complementares, saúde e assistência à mulher. Eu poder mudar a experiência da mulher, porque isso impacta diretamente também na vida do bebê. Então é como se você impactasse a vivência de uma família inteira. Isso pra mim encheu meu olho, eu nunca mais parei de consumir conteúdo. Bacana, olha só, essa é uma área de doula, é uma área em expansão, você vê que tem bastante campo de trabalho ainda, quem está nos ouvindo, pensa assim, olha, será que eu vou fazer? Será que vai ter trabalho depois que eu terminar? Porque tem muitas áreas, às vezes, saturadas. O campo de doula, o que você vê nesse sentido? A profissão da doula se popularizou aqui no Brasil lá para os anos 2000. Então, ela até é bem recente, assim. E de uns anos para cá, a humanização tem estado bem alta, assim, nos assuntos, tem se tornado bem popular, porque as mulheres estão procurando uma experiência de parto positiva. As mulheres estão querendo fugir de violências, de cenários mais difíceis. E quando a gente pesquisa sobre isso, parto respeitoso, parto humanizado, a gente já entra direto na presença da doula.
A doula é reconhecida pela OMS, ela é recomendada pela OMS. Então a gente tem crescido muito, assim, o movimento de doulas, a gente tem se unido, tem as associações, tem a Federação de Doulas, então a gente tem crescido muito, um movimento bem grande no Senado, com legislações para as doulas. Então é uma profissão que eu vejo muito futuro. E ela tem apesar de tipo, trabalho com gestante, mas ela tem uma linha de trabalho muito grande. Tem doulas que se especializam na educação perinatal, tem doulas que se especializam no parto, e daí tem aromaterapia que você pode se especializar, tem yoga, tem muita coisa que você pode se especializar dentro do cenário de parto. Tem doulas que gostam de amamentação, você se especializa em amamentação. Então, assim, você pode trabalhar dentro desse ciclo inteiro e achando o seu nicho dentro desse ciclo, para você se especializar e aí torna o seu diferencial, sabe? Então é uma profissão que está crescendo, que tem muito potencial para crescer. Bacana. E eu queria saber, você é realizada então como doula? Sim. Se encontrou mesmo, Marina? Sim, com certeza. Não me vejo saindo dessa profissão nunca. Quanto mais você estuda, eu gosto muito de estudar, assim, eu gosto muito de consumir conteúdo sobre, ler sobre. Então, quanto mais você entra, mais você vê que, assim, sabe aquela sensação de é isso, eu tô indo pro caminho certo, eu tô fazendo a coisa certa, tô trabalhando com amor, com propósito, com verdade mesmo, assim. Então é muito satisfatório. Olha só, a Maria também mandou uma mensagem aqui pra gente. Já passou por alguma situação complicada exercendo a profissão? Exercendo a profissão, acho que o que pode ser mais complicado é você lidar com o medo, assim, com mulheres que já vieram desse local do medo. Muitas vezes mulheres que já vieram com um histórico de violência, um histórico mais difícil. Então, vencer essa dificuldade pode ser bem desafiador, porque um cenário de violência é difícil a gente tirar, igual você falou, essa é uma experiência que fica para a vida inteira. Se é uma experiência traumática, ela fica na cabeça bem assim a vida inteira. No parto você pode ter gatilhos do seu momento difícil, de um momento desafiador que você passou. Então, acho que o que pode ser mais difícil na hora de exercer, tirando intercorrências, né, que são mais, acho que da alçada da equipe técnica, mas como doula, como educadora perinatal, acho que pode ser, o que é mais difícil é isso, a gente quebrar um cenário ruim da cabeça. Muito bem, tem outra pergunta que chegou aqui, olha só. É normal não lembrarmos de nada do parto? Eu fui até quase o finalmente do parto normal. Senti muitas dores, mas não havia dilatação. E acabei tendo que fazer cesárea, mesmo com todas as dores do normal. E após a anestesia, não consigo, né, lembrar mais de absolutamente nada. Minha filha já tem 11 anos e até hoje não lembro. Como ela chegou chegou até o final, né? Ela falou. No final do trabalho de parto, a gente tem uma descarga hormonal muito grande de noradrenalina, adrenalina, que dão aquela sensação de medo, fuga. E no expulsivo, a gente também tem mais uma descarga hormonal. Então, a gente sai de uma descarga hormonal para você ter força, para você ter aquele reflexo de volta, sabe? E no nascimento do bebê a gente tem outra descarga hormonal. A ocitocina no trabalho de parto tem uma função de contrações muito grande, né? Mas a ocitocina também é neurotransmissor. Então ela pode trazer essa sensação de tipo, a gente esquece a dimensão da dor, a gente esquece os momentos mais desafiadores. Também as mulheres entram na partolândia antes do expulsivo. Não sei se vocês já ouviram falar desse nome, que é um lugar bem primitivo do cérebro que a gente entra para se conectar com o corpo. Então, como se o cérebro desligasse um pouco. Olha só. Então, quando a gente volta, assim, tipo, pari, agora eu tô voltando. Muitas mulheres relatam que não lembram dessa fase da partolândia, sabe? Tipo, fui pra banheiro, fui pro chuveiro, não lembro. Pra mim, eu deitei na cama, sabe? É bem comum que as mulheres esqueçam. Eu não sei da parte da anestesia. Desculpa. Se pode ter influenciado? Pode ser que também tenha alguma coisa a ver, né, em relação à anestesia. Mas não é comum da anestesia, assim, como a anestesia não é geral, ela não apaga, bem dizer, não é comum que ela desligue, é mais provável que tenha sido essa descarga hormonal que faz a gente esquecer a dor do parto
e os momentos desafiadores. Bacana, a gente tem outra pergunta aqui, olha só. Doula não é antiga parteira? Pelo menos tem alguma semelhança? Tem muita gente que tem realmente essa dúvida, né? Sim, essa pergunta é muito interessante. A doula, ela vem realmente da parteira lá atrás. Bem isso que eu falei do evento da mulher. Então, ela é a parteira. Só que hoje em dia, a doula, ela não se limita só a ser a parteira, ser aquela pessoa que ajuda a mulher. A doula, hoje em dia, ela tem respaldo científico, ela conhece as fases do trabalho de parto, ela conhece as diretrizes e ela conhece os procedimentos. Então, a doula não realiza procedimento técnico, não substitui profissional técnico, mas ela sabe conversar sobre procedimentos técnicos, ela conhece os procedimentos técnicos, inclusive ela pode ser uma ponte família e assistência técnica para tirar dúvidas, para conversar sobre, instruir a mulher sobre as opções dela. Então a doula hoje tem um conhecimento muito mais científico do que, obviamente, antigamente, né? Olha só, bom dia. Minha filha é psicóloga e é especializada em perinatal e da parentalidade. Trabalho muito semelhante, profissão linda, parabéns. E realmente, né, hoje em dia, felizmente, tem cursos que buscam trazer, então, algo mais humanizado, algo melhor, né? Que deixa o trabalho, então, do parto muito mais agradável, uma experiência boa e bonita. Infelizmente, nosso tempo está curto, já passou até o nosso horário. Vamos só finalizar com uma última pergunta. O que poderia dar de conselho para quem quer começar na profissão? Quem quer começar na profissão como doula, para ser uma boa doula, você precisa ter um bom conhecimento. Procurar um curso com um bom respaldo de conhecimento científico. Sair da zona do conhecimento comum e estudar ciência mesmo. Estar ativa nas rodas de ciência, nas rodas de doula que falam sobre ciência, sobre conhecimento científico. A ciência é uma parte essencial na nossa doulagem, porque a gente trabalha em cima de ciência. Então, procurar cursos que valorizem a ciência, que valorizem a assistência de pré-natal, que valorizem evidências para que a experiência da mulher seja positiva e sem riscos para a vida dela e do bebê. Então, se apega na ciência, procura as melhores fontes de conhecimento e vai longe. Muito obrigada, Marina, pela sua participação aqui, por vir conversar com a gente. E eu deixo a palavra aberta para você fazer suas considerações finais. Fica à vontade. Eu agradeço muito esse espaço para a gente falar sobre a imunização, falar sobre o trabalho da doula, expor a importância da assistência de uma doula. A Gil Ramos, que é uma doula, ela fala: você, mulher, não precisa de uma doula, mas você merece uma. Você merece essa assistência, você merece esse cuidado. Então é esse o recado que eu deixo. Muito obrigada mais uma vez. Agora 8h44, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já.